máxima de me ajudar. E a data estava errada, eu disse assim, eu não estou me sentindo confortável, tem alguma coisa errada, não é para eu estar aqui nesse lugar, no outro prédio. Aí eu falei, não adianta forçar quando Deus não quer alguma coisa. Eu vou embora. Estava muito incomodada no dia, muito incomodada, e fui. E uma outra pessoa, uma outra nutri, que era de uma outra regional, ficou no meu lugar e ela nem tinha feito o processo simplificado. Para quê? Para a Metropolitana C. Fui para casa, dobrei o joelho e falei, Jesus, o que aconteceu? Poxa, eu passei vergonha, um atestado. O que é isso? Nunca aconteceu isso na minha vida. Mas tudo bem. E Jesus, calma, tudo tem hora. Alguns meses depois, umas nutris daqui disseram assim, olha, Renata, eu até te respeito, porque você é pastora, eu vejo você ministrando, eu vejo você como ministério, mas vem se apresentar aqui. Você como nutricionista no programa de alimentação também é bem bacana. Glória a Deus por isso, viu? Aí eu disse assim, Jesus, não estou entendendo, o Senhor fechou as portas lá, vai fechar aqui, o que é? Aí eu orei e falei com meu marido, porque quando nós trabalhamos também no Ministério com Famílias, é muito importante que haja uma unidade em família. Com o esposo e com os filhos também, se eles são maiores, vocês oram juntos e apresentam a causa ao Senhor. Enfim, eu vim, falaram, não, é você, vem, vamos, você vai ficar aqui no prédio. Aí eu almoçando, nesse dia eu estava sozinha e falei, Jesus, eu estou aqui almoçando sozinha, lá sempre tinha tanta gente comigo, mas eu estou almoçando com o Senhor. Pai, eu quero te pedir uma coisa, me apresenta os seus filhos aqui nesse prédio. Porque no outro prédio a gente tinha uma célula, Jesus. E aqui eu não conheço ninguém. Estou vendo tanta reclamação de alguns profissionais aqui. O que é isso? O Senhor me trouxe para um lugar de reclamação? Onde é? Quando eu fechei a boca, que eu estava falando baixo, o pastor Monteiro com o outro, que eu não esqueço. É o Almeida. O semblante dele, Mateus, o menino de Deus também. Ele está lá em Juiz de Fora agora. De Deus. Ele parou e colocou a Bíblia e o violão. Eu falei assim, Jesus, Bíblia e violão, tem uma célula aqui. O que é isso? Aqui E a gente nunca levava a Bíblia lá, mas no dia a gente precisou de levar. Olha, gente, glória a Deus. E Deus está mudando tudo aqui que eu ia falar. Eu estava escrevendo, tudo que eu escrevo ele muda. E aí eu falei assim, glória a Deus. Eles serviram e eu fiquei lá de olho neles. Quando eles chegaram, eu falei, boa tarde, me apresentei e falei assim, olha, eu vou falar a verdade. Como eu sou sincera, eu estou orando para Deus me mostrar os filhos deles aqui nesse prédio. Então eu já vou falando logo, tem alguma célula aqui, algum lugar, porque eu preciso estar no meio do povo de Deus. Aí ele falou assim comigo, que eu nunca esqueci. Tem uma célula, tem mais de 10 anos, você não conhece? Eu não conheço não. Vou conhecer em nome de Jesus. Aí ele disse assim, eu estou orando. Aí eu virei para ele. Por quê? Eu estou pedindo a Deus pessoas que ministram a palavra de Deus. Você ministra? Olha, eu queria esconder debaixo da mesa, porque eu não queria ministrar, mas eu não podia mentir. Por mim, eu não ministraria. Aí eu falei assim, pastor, eu sou pastora, eu sou do Ministério com Família. Aí ele falou, ótimo, coloca na liderança. E eu vim, glória a Deus, o Senhor foi, né, ao longo desses 6 meses trazendo. Mas o que acontece? Ele falou assim um dia, eu preciso de alguém que fique às segundas. Aí eu mandei no privado, posso ajudar? E ele, não é ajudar, é assumir. Você assuma que você venha, fique aqui, abre o culto, que você interceda, faça o papel de um pastor que ele fazia, né? Porque a escala precisaria mudar. Aí meu coração ardendo, eu falei, tá bom, só ajudar, né? Tem vários ministros aí, várias pessoas de Deus. Ele, não, eu preciso que você assuma. Aí eu assumi de ajudar toda segunda-feira, glória a Deus. Fui tremendamente abençoado por cada palavra. Vou continuar aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que ele voltou, então eu assumo o seu papel, e vai ser segundo. Hoje eu falei com ele o seguinte, pastor, abre o culto, e ele, é uma honra, pastor. Eu falei, peraí, o papel está invertido, porque existe algo no reino espiritual também, no físico, mas no espiritual que chama autoridades espirituais. Isso, o reino das trevas e o reino da luz é por autoridade, em autarquia. Obrigado. Isso a gente tem que respeitar a autoridade, amém? Amém. Então, glória a Deus pela vida do pastor Monteiro. Vamos dar uma salva. Não sei se sexta-feira foi passado, mas é a mesma coisa também, se foi falado isso. Amém. Então, ele continua na Muito liderança obrigado. e nós vamos, viu, pastor? De acordo com o direcionamento que o Senhor for colocando. Tá, Amém? Glória a Deus. Pai também é importante, é necessário a gente respeitar a autoridade espiritual que foi colocada pelo Senhor nessa terra. Glória a Deus, eu aprendi muito com o meu pastor Jorge.
Jorge Linhares, então, glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar a palavra brevemente. Paulo, você quer falar testemunho hoje? Paulo tem um testemunho também que a Manu é uma bênção na vida dele e o Senhor direcionou o Paulo para estar aqui conosco. Ele achou que era fechado, que fosse só da polícia, né, Paulo? E ele vai falar. Eu comecei aqui em julho do ano passado, eu sou católico, estava meio afastado da igreja, vim para cá, vim de você aqui, não conheço mais. Eu estou meio desentendido com meu filho de 14 anos, adolescente, né? Aí eu falei, o que eu faço? Eu comecei a ter problemas aqui com o meu trabalho e tal. Sentei ali, eu fico meio emocionado porque eu sentei aqui na sala, aqui, vi uma luz passando, mais 2 mil frases. Com o violão, a Bíblia na mão, Bíblia na mão. Aí, falei, Senhor, está aqui com o filho. Eu buscando, eu estava buscando. Aí eu busquei no YouTube, aí eu mostrei para o meu nunca tinha conversado comigo, enfim, ali, estou vendo. Eu tinha que Deus, né? Tinha um manual, o que Deus comprou? Não confia em suas dores, nos sentimentos, em pessoas, tem coisas. Eu faço. Aí, peguei o louvor aqui e falei, nossa, aí Deus decidiu. Então, para mim, fizeram um louvor aqui, eu fico emocionado. Quando é na gente, a gente sente mais que tinha tudo a ver. Então, assim, eu estava ali perdido. Então, eu falei, o que eu faço? Eu vou embora daqui, sumo daqui, não estou gostando aqui, não conheço ninguém aqui, perdido. Aí coincidiu com essa salva, essa família e tal. Doido, né? Isso é bênção demais. Ele me falou e eu, pastor, eu vou contar esse testemunho. Porque tem a ver também com a palavra. Às vezes Deus está te direcionando para algo e a gente tem mania de dizer o seguinte: não, aqui tá bom, tá limitado. Não, mas eu sou católico. E aqui? Porque aqui não tem quem é crente, quem é cristão, quem é católico. Nós somos cristãos. É o que ele falou hoje. Ou seja, nós queremos aprender de Jesus, da pessoa de Jesus que nos ensina a cada dia. Amém? E aí, muito oportuno. Glória a Deus que o Senhor te direcionou. Você também está aqui conosco, viu, Paulo? Paulo é assim, sempre é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Por isso, né, a gente não tem que ouvir o direcionamento do Senhor. Eu estou sem óculos, vou pedir para o pastor Monteiro ler para mim Marcos 4, 35 ao 41. Gente, a minha voz é do boca. Para perceber. 4, 35 ao 41? Isso. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é, não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloca a mão no seu coração. Amém. Obrigada. Pai, obrigada pela tua palavra, que ela vivifica os nossos corações. Obrigada por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa tarde. Temos pouquíssimos minutos, mas que o Senhor seja pontual em cada vida para ministrar aquilo que o Senhor tem para ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que dia que é aquele? Jesus disse para os discípulos dele: olha, no mesmo dia à noite, ele disse assim: passemos para o outro lado. Que dia que foi isso? O dia que Jesus já tinha feito vários milagres. Os discípulos estavam com Jesus de um lado, ele
havia feito milagres, né? Só para você ler lá em Marcos. Por quê? Porque onde Jesus está, acontece milagre, gente. Onde Jesus está, se o seu coração está rancoroso, ele vai ficar livre de toda mágoa. Se a sua mente está cauterizada, dizendo que você não pode alcançar o milagre, Jesus vem e há uma mudança de mente, amém? Já viu quando você está pensando com tantas situações e você para um momento e diz assim, Pai, acalma a minha mente em nome de Jesus. Parece que dá um estalo. Acontece com alguém aqui, aí você fala assim, uai, eu estava perdidinha no que eu ia fazer, mas Jesus disse, vai por aqui, filho, deixa o resto eu faço. E naquele dia ele disse, passamos para o outro lado. Ou seja, quem falou? Jesus. Passamos. Se Jesus falou algo para nós, não interessa como é que vai ser a travessia. Interessa que é a garantia que nós vamos chegar. Amém? Nós vamos chegar. Nós só não sabemos o que nós vamos passar, na verdade. Mesmo porque, se eu soubesse, quando Jesus me chamou para ser pastora, que eu ia passar, já tem pouco tempo, o que eu ia passar, eu ia correr debaixo da mesa. Ele nem me perguntou. Ele só falou. Se ele soubesse, se você soubesse tanta coisa que você ia passar, talvez você falava, eu não queria. Mas Jesus sabe que é segurança com ele, amém? Nós só precisamos confiar. E esse passar para o outro lado significa deixar a sua zona de conforto. Porque quantas vezes nós estamos o quê? Acomodados espiritualmente falando com o que Deus tem nos dado. Deus está querendo te levar para níveis maiores. E você está lá, não, eu já oro tantos minutos por dia. Na minha família já é uma bênção. Papai, mamãe, filhinho, tudo bonitinho. A minha saúde está legal, a minha vida financeira está legal. E Jesus está falando, ei, eu quero mais de você, passa para o outro lado. Eu quero um crescimento espiritual. Eu quero ministrar em você algo novo que você nunca viu. Antes, eu curava enfermos. Hoje, uma manada, uma legião vai para uma manada de porcos do outro lado. Jesus sabia que do outro lado haveria uma legião, tanto de demônios. E os demônios, quando ele disse sai, os demônios falaram, deixa eu entrar naqueles porcos. E Jesus deixou. Quem não sabe, pode continuar lendo o texto que vai ser. Então Jesus já sabia que do outro lado ia vir um desafio maior. E que aqueles discípulos tinham que ver. Por quê? Muitas vezes a gente vê o que Jesus está fazendo na nossa vida. A gente ainda pergunta na tempestade, quem é esse que até a tempestade acalma? E Jesus está falando, mas não é o que te salvou. É o que curou sua vida. É o que te libertou, filho, que tem grandes coisas para sua vida. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos conhecer Jesus de fato. Quem é esse que nós andamos dia após dia? Que nós dobramos o joelho. Se a gente souber quem é Jesus e o que nós podemos nele, eita, nós vamos, decolar. E diariamente eu preciso botar a mão na minha cabeça e dizer, você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Porque parece que às vezes eu me esqueço, viu, gente? Alguém mais esquece? Ou seja, é super natural, mas a gente tem que... Os filhos estão fazendo isso, você profetiza. Minha filha disse assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Ela deu um olhar para mim e eu disse assim, filha, no Antigo Testamento, Abraão, o pessoal abençoava. Você não viu abençoando Jacó e Esaú? Eu tenho autoridade sobre a sua vida. A palavra vale. Amém. Ou seja, nós precisamos lembrar disso, que o filho está pirraçando, você vai usar arma espiritual. Amém? Amém. Não física. E aí, ele nos convida ao seguinte, a superar medos e desafios. Sim, eu não tive que superar, pastor Monteiro. Estava lá e falei, Jesus, o senhor botou aqui no fator, não. A Deise viu, as portas fecharam. O que é isso? O que o senhor quer? Aí eu lembrei para Jesus, eu lembrei, né? Antes de eu ser nutricionista, eu sou filha de Deus. Eu fui feita filha de Deus. Não é título, não. É filha. Quem que é filha de Deus? Amém. Eu fui feita filha de Deus. Glória a Deus por isso. Então, há um propósito de eu estar onde eu estou. Amém? Amém. Novas experiências espirituais e maturidade. Quando você passa por tempestade, nós passamos a uma maturidade. Nada muito fácil te abala, mas uma palavra que alguém lançar, você vai dizer para ele assim, em nome de Jesus. Às vezes você vai falar alto, às vezes você vai falar calado. Eu não aceito essa palavra de derrota sobre a minha vida. Quem está entendendo? Amém. Porque a gente precisa dessa certeza de Deus. Amém? Amém? E aí, eles entraram no barco.
Então, o primeiro desafio é você aceitar o que Jesus está falando contigo. Lá no barco, fala o seguinte, que veio uma tempestade, não foi? Então veio uma tempestade, eu fico imaginando, aquela tempestade no barco. E aí eles viram e falam que Jesus está dormindo, e Jesus estava dormindo. Quantas vezes a gente passa por um desafio na nossa vida e a gente fala assim, poxa, Jesus está dormindo. Jesus não está vendo não, Jesus. Tem gente que olha e fala, pastor, Jesus não está vendo. Eu falo, não está não, pastor. Eu falei assim, eu vou te provar na Bíblia que Jesus vê. E aí nos Salmos 34, 15 diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém. Jesus está vendo a guerra que você passa, que eu passo. Jesus está vendo a sua aflição. Mas o que faz a diferença? Eu ter essa certeza e clamar, porque Ele está ouvindo o meu clamor. Amém? Amém. Aí Jesus está lá no barco, que eu não vou entrar nem nessa parte, que Ele está lá no barco, e a tempestade está vindo. Imagina aquele desespero, aí Ele vai ter que acordar. Ainda bem que eles acordaram Jesus, né? Porque tem vezes que a gente fica lá passando um aperto e esquece de clamar a Deus. A gente fica lá, mas você tem fé? Tem, mas eu tenho que clamar. Jesus, estou com pouca fé, dá para o Senhor me ajudar? Alguém ora? Jesus, estou sabendo o direcionamento disso aqui. A tua palavra diz, mas eu não estou com medo. E Jesus vai lá e te coloca, te encoraja. E aí eles acordam. Acorda, Jesus, acorda! Eu imagino Jesus lá todo tranquilo. Há uma tempestade, o outro viu um paralítico andando, viu outra coisa, viu aquela outra coisa. Mas uma tempestade, Jesus respeita eles. Levanta, acalma-te, mar. Simples assim, o mar acalmou. É simples, gente. Uma palavra de Jesus basta. Amém? É uma palavra de Jesus basta. Pode vir uma legião, mas se Jesus, demônios, né? Mas se Jesus falou, Ele vai cumprir. Amém? É essa certeza que a gente tem. 1 minuto só. E aí, o que acontece? Jesus dormindo, acalmou, Ele fala assim, Jesus, quem que é esse que até a tempestade acalma? Eu quero deixar pra gente o seguinte, esse é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é Jesus que cura o enfermo, que liberta as vidas, os encarcerados, que tira a mágoa do nosso coração. Ele é aquele que nos faz ressuscitar daquilo que nós estamos vivendo, amém? É aquele que trouxe o Paulo aqui, que me trouxe aqui e que traz a cada um de nós diariamente. Ele é Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós temos livre acesso a Ele. E nós o adoramos em nome de Jesus, amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Mais Jesus. E nós amamos Jesus. Vamos colocar os pedidos de oração, vamos ficar de pé. Glória a Deus.